A história do jogo começa com um protagonista chamado Kyle Crane recebendo uma missão de uma agência chamada GRE. A missão seria recuperar documentos de pesquisas que foram roubados por um homem chamado Kadir Suleiman. O Crane foi enviado a uma cidade turca chamada Harran, onde o tal Suleiman, uma figura política local, foi contratado para manter a ordem da cidade depois que um surto viral deixou Harran em quarentena. Após a morte de seu irmão Hassan, que morreu devido a um acidente com um vírus, Suleiman culpou a GRE pela morte dele e roubou o documento para chantagear a agência. Caso algo acontecesse com ele, ele divulgaria o arquivo para o mundo. Ainda no avião, Crane recebe a informação de que o documento contém informações de uma possível cura. Mas a pesquisa estava incompleta e, se caso algo fosse feito no seu estado atual, a substância poderia matar ao invés de curar. Por isso, ele deveria agir rápido antes que o Suleiman decida publicar o documento. Para ganhar tempo, a GRE bloqueou as comunicações externas de toda a cidade para evitar que ele faça isso. Para a missão, Crane levou um rádio que poderia ultrapassar esse bloqueio para que ele pudesse contatar a GRE, e também levou uma arma para se defender. Antes de aterrissar na cidade, é dito que Suleiman está usando um nome falso e que agora ele está liderando uma das duas facções da cidade. Agora que eu já expliquei sobre a missão do protagonista, vou falar sobre ele e o universo do jogo. Não se sabe ao certo a idade de Crane, provavelmente uns 30 anos por aí. Ele é um cara que tem uma coragem que poucos têm e não arrega para nenhuma missão. Na maioria das vezes ele é sarcástico e se deixa levar pelas emoções. Além disso, ele se adapta bem à situação e possui boas habilidades de sobrevivência. A cidade de Harran, em algum momento do ano de 2014, a cidade foi quase dizimada por uma epidemia viral desconhecida. O Ministério da Defesa e o governo de Harran estabeleceram uma quarentena na cidade para evitar que o vírus se espalhe. O vírus foi batizado de Harran vírus, que é uma espécie de variação da raiva. A transmissão ocorre pela saliva ou sangue do infectado, e os sintomas são convulsões, até a pessoa se transformar em um zumbi por completo. Uma pessoa mordida ainda pode sobreviver e não se transformar em zumbi, se ela periodicamente tomar uma dose de um inibidor chamado antizina, que inibe os efeitos do vírus e também dos sintomas. A GRE envia aos sobreviventes periodicamente caixas contendo antizina e também suprimentos. Ela envia um sinal de aviso antes da entrega. No início do surto, Suleiman havia sido contratado pela agência para manter a ordem na cidade, mas como eu disse anteriormente, depois que seu irmão morreu, ele culpou a GRE e roubou os documentos para depois chantageá-la. Ele agora se chama Rise e criou uma facção de assassinos e ladrões para recolher os recursos da cidade e tomar o controle dela. A GRE, que já traduzindo seria algo como Esforço Global, é uma organização humanitária que, junto com o Ministério da Defesa, ajuda a cidade depois do surto, com antizina e suprimentos. Além da facção de Rise, existe outra facção chamada de Corredores. Eles são os mocinhos e se estabelecem numa grande torre da favela para ajudar quem precisa. Voltando ao Crane, seu paraquedas se prende e, ao se soltar, ele é abordado pelos homens de Rise. Mesmo apontando a arma para se defender, ele toma um cacete e, no meio da confusão, ele acerta um tiro em um deles. O barulho alerta os zumbis que estavam próximos e os bandidos vão embora. Logo de cara, Crane é mordido por um zumbi, mas é salvo por Amir e Jade, que fazem parte da facção dos Corredores. Ao tentar escapar, eles são cercados e Amir se sacrifica para salvar Crane e sua amiga. No processo, o protagonista desmaia. Ao recobrar consciência, ele percebe que foi levado até o quartel-general dos Corredores e, ao falar com um guarda, ele recomenda que Crane fale com o chefe. Primeiramente, ele fala com Rahim, o irmão de Jade, que lhe passa algumas informações sobre o local e também da facção. Além disso, ele diz que Crane precisa fazer alguns trabalhinhos aqui antes de falar com o chefe. Ele explica também que os Corredores, resumidamente, caçam as entregas aéreas da GRE, limpam as ruas dos infectados, buscam suprimentos e salvam pessoas. Além disso, Rahim diz que já que Amir morreu,
Crane usará as antizinas que eram dele para sobreviver. Após a conversa, Crane reporta tudo isso à GRE. Enquanto ele conversava com a base, ele escuta alguém pedindo socorro e, por sorte, consegue salvá-lo a tempo. Nesse momento, ele conhece a Lina, que é a médica do local. Ao retornar até Rahim, ele ensina a Crane algumas técnicas de parkour, já que ele vai precisar bastante na cidade. Durante o treinamento, Crane tem sua primeira convulsão. Ele fica confuso sobre isso e Rahim diz que ele precisa ir até o Dr. Ziri e tomar uma dose de antizina. Mas antes de ir até lá, ele fala com o intendente da torre, que o alerta sobre os perigos do local e lhe entrega alguns equipamentos. Em seguida, Crane sai às ruas, na verdade no que sobrou de ruas de uma cidade, porque o cenário era catastrófico. Zumbis por todos os lados, casas destruídas, carros espalhados pelas ruas, fiação solta e ariária. Para ajudá-lo, ele conta com armas brancas improvisadas, como bastões, canos e facas, e até mesmo armas de fogo e armadilhas. Pois bem, ao chegar até o Dr. Ziri, ele lhe dá uma dose de antizina e conversa vai, conversa vem. O doutor diz que estava trabalhando numa cura e que teria boas chances de conseguir. Ele diz também que está trabalhando junto com outro doutor chamado Kenden, que estava preso no setor 0, que é outra parte da cidade. Os dois se comunicam via rádio e Ziri fala que eles poderiam avançar mais nas pesquisas se a conexão fosse melhor. Além disso, ele diz que seus primeiros experimentos foi injetar versões recombinadas do vírus em pedaços de carne e deixar para os infectados comerem, mas infelizmente até agora não teve resultados. Após falar com o doutor, Rahim entra em contato e pede a Crane que fale com Spike, porque ele precisa de favores. Ao chegar até ele, Spike passa algumas informações sobre as entregas e existem duas. Uma é comida e suprimentos e outra antizina. Várias pessoas da torre que estão infectadas precisam da antizina para sobreviver, mas as últimas entregas foram roubadas pelos capangas do Rise. O Spike diz que antes do pôr do sol vai ter mais uma entrega e o chefe dos corredores, um homem chamado Bracken, está indo lá pegar. E a tarefa de Crane seria preparar algumas armadilhas para os zumbis e facilitar a vida dele. Ele então sai às ruas e, com a ajuda de Spike, que lhe passa algumas instruções pelo rádio, ele prepara as armadilhas. Basicamente eram carros-bomba e armadilhas de eletricidade. Agora eu vou falar para vocês quais inimigos o Crane encontra na cidade. Tem os mordedores, que são os zumbis mais comuns. Eles estão por toda parte, mas são lentos e fáceis de derrotar. O viral, que são humanos que se transformaram recentemente. A diferença para os mordedores é que eles ainda não perderam sua agilidade de quando eram humanos. Eles ainda podem correr e saltar como se ainda fossem pessoas normais, mas claro que em poucos minutos eles vão se transformar por completo e perder essas habilidades. Tem os sapos, são infectados que têm a capacidade de disparar um líquido verde que é altamente ácido, podendo até mesmo cegar a pessoa. O Screamer são crianças infectadas, eles têm a capacidade de soltar um grito que atordoa a pessoa e alerta todos os zumbis que estão por perto. Tem o Bomber, são infectados que têm seus órgãos expostos. Ao se sentirem ameaçados, seus órgãos vão se encher de sangue coagulado, fazendo uma explosão acontecer. Se uma pessoa estiver perto, fudeu. O Goon são infectados grandes, fortes e resistentes e atacam usando um grande martelo. Os Demolidores, eles são uma falha no desenvolvimento do vírus que os tornaram mais fortes que os Goons, podendo até mesmo arremessar carros. E por fim, os Voláteis. Eles são infectados que só aparecem à noite, porque a luz do sol e também a luz ultravioleta queimam sua pele. Eles são uma outra variante do desenvolvimento do vírus que os deixaram mais fortes e extremamente rápidos. Agora que eu falei dos inimigos, vamos voltar ao Crane. Ele planta as armadilhas e consegue reativar os geradores de luz, facilitando assim a vida do Bracken quando ele fosse pegar a antizina. Com isso tudo, a noite já estava chegando e Jade pede para ele voltar para a base ou buscar um abrigo, porque andar na favela à noite é pedir para morrer.
Assim que Crane busca o abrigo mais próximo, ele vê um zumbi com bolhas verdes no corpo que foge quando vê o protagonista. Ele imediatamente reporta isso ao Dr. Ziri, que não tem informações sobre esse tipo de zumbi. Após isso ele dorme e na manhã seguinte ele vai falar com Spike, que o agradece por ter ajudado e lhe entrega uma lanterna ultravioleta e um controle remoto que aciona as armadilhas. Além disso, ele diz que a missão de buscar a Antizina deu errado e a Jade pediu para ele voltar para a torre. Ao fazer isso, ele a encontra e ela explica que os amigos de Bracken foram mortos por zumbis e ele foi atacado pelos homens do Rise, que o espancaram e roubaram a entrega. Depois disso, Bracken entra na sala e a Lina estava cuidando dele. Ele, apesar de muito debilitado, queria compensar o fracasso da missão, indo sozinho pegar outra entrega. A Jade tenta convencê-lo do contrário e Crane se oferece para fazer a missão. Mesmo com o pé atrás e tals, Bracken aceita apesar da inexperiência do Crane e a Jade se oferece para orientá-lo via rádio. E após isso, Crane vai reportar os últimos eventos à GRE. Depois de falar com eles, a noite já estava chegando e o protagonista segue até a favela para tentar recolher as entregas. A primeira entrega já havia sido roubada pelos capangas do Rise, agora na segunda entrega, ele é orientado pela GRE a fazer isso. Crane falando, tô indo pegar uma entrega de Antizina. Muito bom, Crane. Isso permite que você opere melhor. Você deve voltar sua atenção pro Rise. Escute bem. É altamente provável que o Rise seja nosso cara. Então, se encontrar uma entrega aérea com Antizina, destrua-a. O quê? Mas por quê? Isso vai forçar uma interação com o Rise. Você pode ir em nome do Bracken, como embaixador, se quiser. Mas tem pessoas dependendo disso. O nosso plano está focado num bem maior. Lembre-se. Isso mesmo. Como visto na cena, a GRE pediu para ele destruir a entrega para forçar uma treta entre as duas facções. Inclusive, ele deveria fazer isso em nome dos corredores. Meio pressionado, ele aceita destruir a entrega, mesmo com um pouco de remorso, e na sequência, ele informa a Jade que não tinha Antizina na entrega. Ela lamenta por isso e pede a ele que volte para a base, porque já estava anoitecendo. Ele faz isso e ao chegar na sala de reuniões, ele escuta uma discussão entre Jade e Bracken sobre ir até Rise pedir um pouco de Antizina emprestado. O Crane intervém na conversa e diz que ele poderia fazer isso, já que Rise não o conhece, então ele poderia negociar Antizina com ele. Todos ficam de acordo e Bracken passa algumas informações a ele e em seguida deseja boa sorte na missão. Bom, ele segue pelas ruas até o quartel-general de Rise. E ao entrar, o cara estava torturando um homem chamado Osman, ou Osman, que foi acusado de roubo. Como forma de punição, ele corta sua mão e Crane percebe que teria que ser cauteloso ali, porque caso contrário, ele poderia ser o próximo. Após isso, Rise vai falar com ele e o protagonista oferece um acordo, seus serviços em troca de Antizina. Rise aceita e o seu capanga mais confiável, chamado Tahir, pede a ele que fale com Karim, porque ele precisa de ajuda. Se ocorrer tudo bem, ele terá Antizina. Nesse momento, Crane confirma que Rise é Suleiman, mas agora ele não poderia fazer nada. Primeiro ele deveria cooperar para ajudar seus amigos na torre. Ele vai falar com Karim e ele pede a Crane para escalar as torres das antenas e ligar os moduladores de rádio. Isso melhoraria as comunicações na cidade. Após fazer isso, Karim pede mais um favor, que seria cobrar dinheiro de alguns refugiados que pagam pela proteção do Rise. Ele faz isso com um aperto no peito, porque ele não queria extorquir as pessoas, e sim ajudá-las, né? Mesmo assim, ele pega o dinheiro e entrega a Rise. Detalhe que logo na entrada, Crane presencia ele dando um esporro nos seus homens, ele chega até a executar um deles. Depois disso, o vilão fala algumas coisas, e depois de muito blá blá blá, ele resolve entregar apenas 5 frascos de Antizina, sendo que ele tinha prometido 2 caixas anteriormente. O Crane fica com raiva por ele ter quebrado a promessa, mas Rise diz que se ele quiser mais, ele deveria entregar a Jade para ele.
Ele a queria por pura diversão, mas não para transar com ela ou coisa do tipo. Aposto que teve nego aí pensando besteira. Mas diversão no sentido de que ele queria jogá-la numa arena cheia de zumbis para ver até onde ela poderia chegar. O Crane, claro, não aceita e volta para a torre somente com 5 frascos. No caminho, ele liga para a GRE para informar os últimos eventos e olha o que uma organização que se diz humanitária fala para ele. Crane falando. Seu relatório. Eu não colaboro mais com o Rise. Ele queria que eu sequestrasse a Jade Aldemir para ela lutar no fosso dele. Sim, e? Foi só isso? Como assim foi só isso? Eu não sou um traficante de humanos. Parece que você se esqueceu quanto está em jogo aqui, Crane. Se Rise quer uma garota, dê a ele. Você estará lá para ficar de olho nela, não? O quê? Mas... que merda de organização humanitária são vocês? Se esse tal arquivo pode salvar o mundo, por que manter em segredo? Nós não te pagamos para ser insubordinado, Crane. Resolva isso. Vai se ferrar, babaca. A partir desse momento, o Crane começa a desconfiar dos planos da GRE, mas mesmo assim decide seguir em frente com a missão. Ao voltar para a torre e entregar a antisina a Jade, ela informa que por causa da escassez de antisina, algumas pessoas se transformaram e outras foram mortas. Ao falar com Brecken também, ele se lamenta por não ter conseguido salvar aquelas pessoas e diz que vai pessoalmente falar com Rise. Crane o acalma e pede para ele ficar na torre e não tomar decisões precipitadas. Em seguida, ele vai falar com Rahim e descobre que ele bolou uma ideia louca de destruir o ninho de voláteis com alguns explosivos. Ele alega que se eles fizessem isso, as missões noturnas seriam mais fáceis. O Crane não gosta da ideia no momento, porque sua irmã Jade já tinha pedido a ele para não fazer isso. Pois bem, após falar com ele, Crane liga para a GRE e é informado que eles vão parar a entrega de antisina momentaneamente, porque eles estão tendo problemas com o Ministério, e isso deixa o protagonista mais puto ainda. Na sequência, Jade entra em contato e diz que Rise montou um depósito numa escola abandonada e provavelmente deve ser um depósito de antisina. Ela tem a ideia de invadir o local e roubar. Crane aceita a ideia e os dois combinam de se encontrar. Já na escola, eles se separam e ao encontrar a caixa que supostamente tinha antisina, eles descobrem que eram explosivos. Como os capangas de Rise estavam por perto, Crane pede a ela para levar os explosivos até a torre enquanto ele cuida dos bandidos. Depois de fazer isso, ele deixa a escola e no caminho até a torre, Jade entra em contato mais uma vez e pede para ele ficar de olho no seu irmão e não deixá-lo chegar nem perto dos explosivos. Nesse momento, o Crane até considera falar com Jade sobre o pedido de Rise que ele fez anteriormente, mas ele prefere não falar nada. Voltando para a torre, ele vai falar com Rahim e ele já estava lá todo pimpão, achando que iria destruir o ninho agora que eles têm os explosivos, mas, respeitando o pedido de Jade, Crane diz que vai sozinho, apesar do Rahim insistir em ir também. Depois disso, Crane vai falar com o Dr. Ziri, porque ele tinha visto outro daquele zumbi das bolhas antes de entrar na escola anteriormente. O doutor ainda não tinha informações sobre ele, mas para ter algumas, ele pede a Crane que recolha uma amostra para ele. O intendente da torre passa alguns locais onde ele poderia encontrar a criatura. Com isso, ele consegue recolher a amostra e a leva até o doutor. Ele começa a fazer alguns testes com a amostra, misturando antisina e o vírus recombinado, e começa a ter bons resultados. Mas ele se lamenta por não ter os equipamentos adequados para uma análise mais aprofundada. Somente o Dr. Kenden possui esses equipamentos e ele tem a ideia de levar a pesquisa até ele. O Crane se oferece para a missão, mas Kenden diz que o local onde ele estava é muito perigoso. O protagonista insiste e diz que se isso pode resultar numa cura, então ele assumiria o risco. O Dr. Ziri agradece por isso e diz que vai preparar os arquivos e entrar em contato com ele quando tudo estiver pronto. Ao sair do trailer, Rahim entra em contato e diz que começou as preparações para explodir o ninho, desobedecendo assim as ordens de Crane e de sua irmã. Ele diz ainda que deu merda e que foi atacado por zumbis. O Crane vai atrás dele e no caminho avisa o Brecken o que estava acontecendo.
Ele fica puto com Rahim por ter desobedecido a ordem e pede ao protagonista que cuide dele e não conte nada a Jade por enquanto. Mais tarde, ele o encontra cercado de zumbis em um dos vagões e depois de limpar a área, percebe que ele estava ferido. Rahim diz que estava tudo bem, que não foi nada, e diz que ativou os explosivos e ele teria 5 minutos para levá-las até o ninho. Então, correndo contra o tempo, ele invade o local e planta as bombas nos locais corretos, deixando o local em seguida. Assim que ele volta até o vagão, Crane encontra essa cena. Rahim! Sou eu, garoto! Eu consegui! Ah, Rahim! Você devia ter visto! Ai, caramba! O maldito prédio veio abaixo! Rahim! Para! Rahim! Sou eu! Sou eu, amigo Crane! Ah, meu Deus! Rahim, para! É um ferimento de mordida! Que merda! Seu garoto estúpido! Ah, Deus! Jade! Após ser obrigado a matar seu amigo, Crane informa a Bracken o acontecido e depois volta para a torre. Ao conversar mais sobre o que aconteceu ao Rahim com Bracken, a Jade escuta o suficiente para saber que seu irmão, e na sequência ela foge dali bem triste. Mas Crane nem tem muito tempo para ajudá-la, porque eles ouvem uma explosão do lado de fora. Ao checar o que era, Crane percebe que os homens de Rise estavam atacando o trailer do Dr. Ziri. Eles fizeram isso porque Rise descobriu que os corredores roubaram seus explosivos, então isso foi meio que uma resposta imediata. Eles não somente atacaram o trailer, como sequestraram o doutor também. Crane relata isso a Bracken, que pede ao protagonista que resgate o doutor no quartel-general do Rise. Ele segue para lá e, ao invadir o local, Crane pede ajuda da GRE, mas quem atende é o Ministério da Defesa, que, para piorar a situação, o cara diz que a GRE perdeu a influência e eles vão bombardear a cidade para evitar que o vírus se espalhe. O Crane tenta argumentar que tinha um doutor na cidade que estava perto de descobrir uma cura, e com isso ele consegue 48 horas. Sem perder tempo, ele segue em frente e encontra o doutor depois de enfrentar alguns capangas. O doutor diz que sua pesquisa não pode morrer com ele e, por segurança, entregou o material para Jade. De repente, as luzes apagam e Crane percebe que era uma armadilha. O Rise e Tahri aparecem com seus homens e capturam os dois. Quando ele recobra a consciência, Crane percebe que foi parar na arena de Rise, que o força a lutar contra zumbis para sobreviver. Mas Rise cometeu um engano ao subestimar Crane, porque ele mata todos os zumbis e até mesmo um demolidor, que é um zumbi mais fodelão. O Rise vai falar com ele na arena e pede ao seu contato para publicar o arquivo da GRE. Ele explica também que a GRE não é tão boazinha assim não, viu? Na verdade, a GRE planeja transformar o vírus em uma arma, para depois vendê-la, contrariando o que ela disse ao Crane no início da missão, que era produzir uma cura. Em seguida, Rise ordena que seus homens o matem, mas, com uma bela demonstração de força e agilidade, ele mata os homens do Rise, corta sua mão fora e ainda consegue resgatar o doutor. Só que infelizmente ele havia levado uma facada e morre. A partir daqui uma perseguição acontece e Crane consegue fugir em segurança. No caminho até a torre, ele começa a sentir os efeitos da mordida e suas convulsões começam a ficar mais intensas. Ele desmaia e, ao recobrar consciência, Bracken estava com ele. O protagonista pergunta por Jade e ele diz que ela foi até o Dr. Kenden. No entanto, o doutor descobriu que o Rise estava atrás dele também e montou uma barricada. Desde então ele está preso lá. Para chegar até o doutor, Bracken diz que ele deve encontrar um grupo chamado de Redentores. Eles poderiam levá-lo na direção do Setor Zero, que é no caminho até o laboratório. Além disso, Crane é alertado de que ele deveria agir rápido, porque as entregas pararam já havia 36 horas e mais pessoas poderiam morrer. Assim, ele entrega a Crane um radiocomunicador, o que ele tinha anteriormente, Rise pegou, e lhe deseja boa sorte na missão.
Mais à frente, ele encontra esse grupo e eles o ajudam a chegar no setor 0. Mas era uma armadilha. Eles traem o protagonista e ele cai numa emboscada feita por Rice. Por sorte, ele consegue sobreviver. O Bracken entra em contato e pede a ele que encontre uma mulher chamada Troy, que era o contato dele no setor 0 e um contato de confiança pelo menos. Em seguida, ele liga para o Dr. Kenden e informa que vai encontrar Jade e recuperar o material do Dr. Ziri, e na sequência vai até ele. Para ter uma pista do paradeiro de Jade, ele encontra com Troy na base e depois de uma curta conversa, ela liga para Jade e Crane tenta convencê-la a não fazer nenhuma besteira, já que ela estava bem chateada com a morte de seu irmão. Ele explica toda a situação, desde a sua verdadeira identidade até sobre os planos do Ministério de explodir a cidade. A Jade fica irritadíssima com toda a revelação e desliga na cara dele. A Troy tenta ajudá-lo e diz que a viu por último na universidade que fica perto da base. O Crane agradece a ajuda e vai até lá. Ele pergunta pela Jade no local e não consegue nenhuma pista. Ao sair dali, Troy entra em contato e diz que seu amigo Savi conseguiu quebrar o bloqueio de comunicações criado pela GRE na cidade e que tinha algo importante para mostrar para ele. Ao chegar lá, Troy mostra uma reportagem que dizia que um documento importante da GRE vazou, que é o tal documento que Rice pediu para seu contato publicar, e que, de acordo com o arquivo, ao invés de encontrar uma cura, a GRE tinha planos de transformá-la em uma arma e leiloá-lo para organizações criminosas. Nesse momento, o Crane percebe que, apesar dele ser um canalha, o Rice estava certo. Além disso, a reportagem mostra uma pessoa da quarentena dizendo que era o último sobrevivente da cidade. Isso é uma puta armação do Ministério para ter um motivo para explodir o lugar. Já que eu resgatei o último sobrevivente, eu posso fazer o que eu quiser com a cidade. Era isso que eles pensavam. Nesse momento, a Troy diz ter uma ideia quanto a isso. O plano seria colocar explosivos num prédio e detoná-los de um modo que formasse um padrão, algo que nenhum zumbi poderia fazer, só sobreviventes. Se alguém captasse esse padrão, com certeza ia pensar que tem alguém vivo ali. O Crane concorda com a ideia e a Troy passa para ele algumas instruções. O Crane não perde tempo e vai até o prédio escolhido. Entrando no local, ele encontra um cara chamado Michael, amigo da Troy. Ele lhe entrega os explosivos e indica os apartamentos certos que ele deveria plantar e formar o padrão. Com uma certa dificuldade, ele consegue plantar as bombas e sair do prédio. Dá pra ver, Crane. Bom trabalho. Espero que seja o suficiente. Conseguiu algum contato com a Jade? Crane. Jade, é você? Crane, soube o que fez. Eu vi o que fez. Então, você acredita em mim agora? Que eu tô do seu lado? Esses filhos da puta! O padrão forma uma carinha triste, mas a porra do Ministério percebe o padrão nas explosões e manda um caça destruir o prédio, para que ninguém percebesse que tinha alguém vivo ali. Após isso, a Jade entra em contato e o agradece por ter tentado ajudar, e diz que vai cooperar agora. A Troy entra em contato também e diz que Savi está quase conseguindo furar o bloqueio de comunicação mais uma vez e pede a eles que se reúnam no local específico. Ao chegar no local indicado, ele não encontra a Jade e nem muito menos a Troy. O que ele encontra é uma mensagem de Rice na parede dizendo para encontrá-lo no museu. Crane percebe que ele capturou a Jade e entra em contato com Troy para informar que Rice está usando o museu como quartel-general. Ele diz que vai até lá para ajudar a amiga e Troy pede a ele que encontre o curador do museu primeiro, porque ele poderia informar uma entrada alternativa e assim ele poderia pegar o Rice de surpresa. Ele faz isso e consegue ter acesso ao museu. Como era de se esperar, era mais uma das armadilhas do Rice. No entanto, o Crane consegue escapar. Ele encontra a Jade debilitada e descobre que ela foi infectada. Rice aparece e começa a jogar com os dois. Por causa das convulsões, Crane já estava quase transformando.
Com isso, Rice entrega a ele somente uma dose de antizina, assim ele teria que fazer uma escolha, tomar a dose ou salvar a vida de Jade, mesmo que por algumas horas. Se não bastasse isso, Rice explica que depois que Crane consertou as antenas, ele teve acesso a todas as suas conversas e sempre estava um passo à frente dele. Para finalizar, ele diz que está com a pesquisa do Dr. Ziri e que vai fazer com que a GRE fique de joelhos. De repente, as convulsões de Crane começam a ficar piores e ele quase se transforma. Após isso, ele tem algumas alucinações e quando volta a si, ele se vê enforcando a Jade. Para salvar seu amigo, ela injeta nele a dose de antizina e diz que ele precisava seguir em frente e salvar a todos. Alguns segundos se passam e Jade se transforma. Crane não tem outra escolha a não ser matá-la. Em seguida, Tahir aparece e chama Crane para o X1, que leva a melhor e derrota o braço direito de Rice. Nas coisas dele, Crane encontra as amostras do tecido. O restante do material ainda estava com Rice. Após isso, ele mata o Tahir e deixa Troy a par da situação. Ela lamenta por isso e pede para ele a encontrar. Ao chegar até ela, Troy diz que eles poderiam enviar uma mensagem para o mundo, caso ele instale um amplificador feito por Savi na antena mais alta da cidade. Assim eles poderiam atravessar a barreira de comunicação. Sem perder tempo, ele segue para lá. Já no topo, ele instala o amplificador e ajusta a frequência para o seu rádio. Com isso, ele consegue transmitir uma mensagem a tempo, porque os caças já estavam na cidade prontos para disparar. Quem puder me ouvir, por favor, escute. Meu nome é Kyle Crane e eu tô enviando essa mensagem de dentro da quarentena Haran. O Coronel Tanner e o Ministério da Defesa estão mentindo pra vocês. Ainda há sobreviventes dentro das muralhas. Eles pretendem explodir Haran. E caso as bombas caiam, vocês saberão que Tanner e o Ministério são os assassinos responsáveis. Merda, tem alguém vivo na área de quarentena. Ei, estão ouvindo? Estão ouvindo? Aqui sabia que era besteira. Puta que pariu. Essa foi por pouco. Após transmitir a mensagem, a GRE entra em contato e oferece a Crane uma chance de escapar da cidade. Ele deveria entregar a pesquisa do Dr. Ziri e eles levariam um helicóptero para resgatá-lo. O Crane não aceita a proposta e joga tudo na cara deles, dizendo que eles queriam a pesquisa para virar o jogo com a desculpinha de que agora tinham um projeto de cura. Em seguida, ele entra em contato com o Dr. Kenden e diz que estava indo até ele entregar as amostras. O doutor o orienta pelo caminho e os dois se encontram. Sem muito tempo para conversar, ele começa a analisar as amostras e diz que sem o restante das pesquisas não poderia fazer muita coisa. Após isso, Crane tenta contatar a GRE, mas quem atende é o Rice. Ele diz que entrou em contato com a GRE e negociou seu resgate em troca das pesquisas que estavam com ele. Além disso, ele desafia o Crane a ir encontrá-lo. Crane aceita o desafio e volta para as favelas confrontar o vilão. O caminho não é fácil, ele tem que enfrentar vários infectados e capangas do Rice, mas ele consegue chegar no local. No caminho até o topo do prédio, os dois ficam trocando farpas e Crane até descobre que o Rice traiu Karim. No topo do prédio, Rice ameaça jogar as pesquisas, mas era só uma distração para ele poder atingir o Crane. Ele joga a bolsa na sua direção e em seguida atira uma faca também, que atinge em cheio o protagonista. Os dois começam a brigar